Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu estou começando aqui uma série de vídeos para falar com vocês sobre o último livro que foi lançado do Stephen King aqui no Brasil, pelo menos. A gente sabe que, conhecendo o King, a qualquer momento pode pipocar outro livro dele aí, mas por enquanto, no momento que eu estou gravando este vídeo, o último livro que foi lançado do Stephen King foi O Bazar dos Sonhos Ruins. Esse livro aqui tem 20 contos, então nas próximas semanas eu vou comentar com vocês 5 contos por vídeo e eu vou falar, além de um pouquinho da sinopse de cada conto, quais foram as minhas impressões lendo cada um deles. Esse livro aqui, antes de cada conto, tem uma introdução do Stephen King, onde ele explica de onde surgiu a inspiração ou como que essa ideia veio parar na cabeça dele, porque isso é uma das coisas que ele fala em vários livros que mais perguntam a ele. Como ele consegue inventar essas histórias e de onde que surgiram as ideias. E ele sempre dá uma resposta assim meio vaga, só que tem alguns fatos que acontecem, né, e que ocorreram na vida dele, que acabam influenciando esse processo de escrita. Então, em cada conto tem uma introduçãozinha, onde ele vai explicar mais ou menos o que aconteceu para ele escrever tal conto. Bom, abrindo o livro tem o Milha 81. Esse é um conto assim bem estilo Stephen King mesmo, é um conto de tamanho médio, mas aqui ele vai contar a história de um menino que está explorando ali a cidade dele e ele quer se meter em alguma aventura para poder se gabar com os colegas depois. E ele acaba indo para a autoestrada, onde ele encontra um ponto de parada, né, onde servia um posto de descanso, onde tinha restaurante, só que tudo ali está abandonado. Ele acaba encontrando algumas coisas e acaba caindo no sono dentro desse posto de parada. Só que uma perua toda cheia de lama, toda suja, toda estranha, acaba surgindo na rodovia e parando justamente nesse posto abandonado. Conforme as pessoas começam a passar por essa perua, começam a imaginar que aconteceu algum acidente. E alguns carros param para averiguar o que aconteceu, prestar socorro, oferecer ajuda. Só que a partir do momento que eles chegam perto da perua, a perua acaba devorando eles. Sim, então esse é bem o estilo clássico do King. Tem aquele estilo ali macabro e a gente não sabe se isso vai ter resolução ou não. E vão aparecendo mais pessoas durante esse acontecimento com essa perua que está matando todo mundo. E aí você fica naquela angústia sem saber, né, o que vai acontecer. Se as pessoas, os personagens que você está acompanhando ali naquele conto vão ter salvação ou não. É aquele tipo de conto que alguma coisa surge do nada e você fica realmente sem saber, sem conseguir imaginar um desfecho para aquele conto. 1081 acho que foi uma boa escolha para começar o livro, né, abrir o livro, porque já consegue prender a sua atenção assim de imediato. O segundo conto do livro é o Premium Harmony, que vai contar a história de um casal e a ida desse casal ao supermercado. Eles são um casal que já estão há 10 anos juntos, então eles têm uma série de atritos e de picuinhas e de brigas e de discussões a todo momento. Só que um acontecimento nessa ida para o mercado vai mudar totalmente o relacionamento deles. E esse aqui já começa a tomar um pouco o tom que vai ser durante todo o livro. A maioria dos contos que tem nesse livro não falam sobre um terror específico, mas sim situações do nosso dia a dia que causam terror, que causam pânico na gente. A parte mais assustadora desse conto é ver como esse casal que está junto há 10 anos pode ser tão mesquinho e tão mal um com o outro. Eles fazem questão de serem bem desagradáveis, né, dentro do relacionamento deles, e a parte assustadora está justamente nisso, você passar tanto tempo com uma pessoa e ela acabar se tornando ali o seu pior inimigo. O terceiro conto do livro é Batman e Robin Tem uma Discussão, e esse aqui é um conto muito bem escrito, muito bem feito, que tem uma reviravolta no final que você fica pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ele conta a história de um filho que tem um pai que mora num asilo, esse pai tem Alzheimer, então ele tem essa rotina onde todo fim de semana ele pega o pai dele, leva para almoçar em algum restaurante, dá uma volta com ele, e pelo pai dele ter Alzheimer, ele acaba repetindo todas as mesmas perguntas, todas as mesmas experiências. É como se esse domingo se repetisse eternamente a mesma coisa. Só que o Alzheimer dele está evoluindo muito rápido, está atingindo um nível preocupante. Então, durante esse almoço que vai ser relatado nesse conto, ele começa a pensar o que vai ser do pai dele, como era a relação com o pai dele antes, até que uma reviravolta, um acontecimento vai colocar tudo o que ele estava pensando ali em jogo. É bem interessante porque esse é mais um caso que tem aqui no livro que não tem nada de sobrenatural, mas tem alguns acontecimentos que podem acontecer a qualquer um de nós e que é realmente muito assustador. Sem falar que a parte realmente assustadora aqui, né,
é a ideia de você envelhecer e de você contrair uma doença, desenvolver uma doença como o Alzheimer, e acabar sendo desprovido da sua personalidade, da pessoa que você sempre foi. Então isso, pelo menos para mim, é uma coisa que me assusta demais. O quarto conto aqui vai ser A Duna. Não é a Duna do ficção científica. Ele conta a história de um juiz que teve uma carreira brilhante, ele já é bem idoso, e ele chama o advogado dele para fazer uma alteração no testamento dele, e ele resolve contar uma história, né, da vida dele para esse advogado. E aí ele começa a relatar que quando ele era jovem, ele morava numa propriedade que pertencia à família dele há muito tempo, e nessa propriedade tinha um lago e tinha uma pequena ilha ali nesse lago. Nessa ilha existia uma duna, e frequentemente quando ele ia visitar essa duna, ele encontrava o nome de alguma pessoa escrito na areia. E engraçado que ele sempre via esse nome e no máximo 2 semanas depois, 1 mês no máximo, a pessoa acabava morrendo. Então essa duna começou a servir como um oráculo para ele. E ele sempre voltava lá para a duna para ficar sabendo, né, quem seria o próximo a morrer, sendo alguém conhecido dele ou não. E isso meio que se tornou um vício, né? Ele ficou dependente dessas informações. E é bem legal a reviravolta que tem no final, porque você fica pensando assim, nossa, eu realmente não estava esperando por isso. Bem bacana. O quinto conto é O Garotinho Malvado. E nesse conto aqui você vai encontrar alguns elementos que você já viu em outros trabalhos do King. Nesse conto, o George Halas, ele está no corredor da morte, esperando para ser executado. E ele vai ter um encontro com o advogado dele, um encontro de rotina, e ele resolve contar para o advogado tudo que ele sabe, tudo que aconteceu e que causou a condenação dele, a pena de morte, e que ele não quis falar no tribunal durante o julgamento. E ele vai começar a contar a história da vida dele, que desde criança ele teve vários encontros em momentos assim cruciais da vida dele com um garotinho ruivo, que era um garotinho extremamente maldoso, extremamente ruim. E sempre que esse garotinho aparecia, alguma desgraça acontecia na vida do George. Esse aqui é um conto um pouco mais comprido, mas ele é bem bacana porque ele vai desenvolvendo toda aquela história, né, baseado nas lembranças do George. E ele também questiona, né, que a gente sempre pensa que a criança não faz certas coisas por mal, elas são apenas crianças. Mas até que ponto essa afirmação está realmente certa? Nós sabemos que existem, pelo menos na minha opinião, existe aquela criança que realmente é ruim, ela é má desde cedo. Ela carrega uma maldade dela onde ela faz algumas coisas para ferir outras crianças ou outras pessoas de propósito, e ela sente prazer nisso. Enfim, pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui comentando os contos do Bazar dos Sonhos Ruins. Próxima semana tem mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, curtir e até a próxima leitura.